Olá, amigos. Eu sou o professor Rômulo Santos, de Filosofia. Estamos aqui para inaugurar uma breve explanação sobre teoria do conhecimento. A nossa preocupação no primeiro momento nessa abordagem de teoria do conhecimento é justamente conceituar o que viria a ser conhecimento, apresentar um breve conceito de conhecimento. Mas a construção desse conceito de conhecimento vai levar em consideração uma condição humana. E qual é a condição humana? Conceber o homem numa perspectiva existencial. E o que seria exatamente essa existencialidade? Essa existencialidade, ela diz respeito a uma postura do homem diante da realidade. O homem que, colocado nessa realidade, colocado nesse mundo, ele é levado a perceber as coisas que o circundam a sua realidade. Uma vez que ele percebe, ele necessita de explicações, ele necessita de compreensão e, por fim, ele quer dominar o aspecto da realidade que lhe chama atenção. Então, esse homem existencial, ele vai ter uma postura ativa diante da realidade, uma postura de domínio, de prevalecimento. E para dominar, para prevalecer sobre esse aspecto da realidade, o homem vai desenvolver o quê? O conhecimento. Portanto, você vai compreender o conhecimento como um mecanismo do homem existencial que, de certa forma, visa ele promover o quê? Promover o domínio sobre o aspecto da realidade que lhe chama atenção. Ao longo da existência humana, esse homem vai produzir diversos tipos e modalidades de conhecimento. Você tem, no caso, o mito, você tem a religião, o senso comum, também conhecido como conhecimento empírico, você tem a filosofia, você tem a ciência e você tem a arte. São níveis, modalidades de conhecimento que ajudam o homem a interpretar, a compreender, ajudam o homem a produzir até mesmo verdades a respeito da sua realidade. Tá? Aí nós vamos perceber o seguinte. O Michel Foucault, pensador do mundo contemporâneo, que nasceu em 1926 e morreu em 1984, ele vai apresentar uma relação bastante interessante entre conhecimento, saber e poder. Ele institui que cada época, cada momento histórico, levado à sua historicidade, vai produzir as suas verdades. E essas verdades são estruturadas a partir de relações de poder. Como seria exatamente isso? Você vai observar um homem antigo, um homem lá até por volta do século VI a.C. Esse homem ele vai compreender a realidade dele a partir de uma perspectiva mítica, uma perspectiva também conhecida como cosmogônica, em que esse homem ele olha para o seu universo, para os eventos que se apresentam no seu universo, e irá acreditar que esses eventos são tudo fruto da atuação dos deuses. Então ele vai compreender, ele vai olhar para a sua realidade e vai ver Deus. Para admitir a atuação desses deuses, existe uma estruturação de poder, segundo Michel Foucault. Outra coisa, você pode também observar um homem no período medieval. Quando ele olha para a sua realidade, o que ele vai observar? A atuação da religião de Deus, atuando sobre tudo. Portanto, ele tem uma visão teológica, religiosa. Para acreditar na teologia, na religião, temos uma estrutura de poder que vai se firmar sobre esse homem. Hoje, as verdades do homem, elas são estabelecidas predominantemente por quê? São estabelecidas pela racionalidade, pela ciência. Então, segundo Michel Foucault, cada época específica vai ter suas verdades que se estruturam a partir das relações de poderes. Tendo em vista essa estruturação de poder, nós vamos começar agora com o conhecimento mítico, que é um conhecimento que foi predominante na antiguidade e fornecia ao homem um entendimento da realidade, como eu falei agora há pouco a vocês, cosmogônico. No mito nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que tratava-se de narrativas fantasiosas protagonizadas pelos deuses, que culmina, na verdade, em quê? Numa situação de passividade do homem diante da realidade. Como você observou logo no início da aula, o homem é existencial. E a existencialidade ela implica numa postura de atividade, de domínio e prevalecimento. E no mito isso não é possível. No mito o homem fica reduzido a uma condição de passividade, tendo que o quê? Agradar os deuses, fazendo orações, libações, erguendo templos e estatuetas. Lá na antiguidade, o homem grego, para ter acesso aos deuses, para compreender a sua realidade, ele contava com a atuação de poetas. Os poetas Rapisódios e Aedos que narravam o mito, declamavam de cidade em cidade, de localidade em localidade. Hoje, se você quer ter acesso ao conhecimento mítico, você tem acesso a uma produção literária atribuída a Homero, Ilíada e Odisseia. Também temos a teogonia atribuída a Hesíodo.
Um outro tipo de conhecimento que nós temos também aqui que debater é o conhecimento do senso comum. O senso comum é um conhecimento marcado pelo quê? Pela sua praticidade, pela sua superficialidade. É um conhecimento acessível aos homens. Ele é acessível aos homens. No entanto, ele não fornece segurança nenhuma. Ele é impreciso, em virtude da sua superficialidade. Aí nós vamos observar que as duas modalidades de conhecimento que foram apresentadas a vocês, tanto o mito quanto o senso comum, são modalidades de conhecimento que não fornecem ao homem a sua plena existencialidade. Porque no mito o homem depende dos deuses. E no senso comum o homem é reduzido a uma condição de passividade também. Porque ele não domina o aspecto da realidade que lhe chama atenção. No senso comum é um conhecimento impreciso que pode dar certo, pode dar errado. Aí nós vamos observar que essas duas modalidades de conhecimento elas não satisfazem a plena existencialidade humana. Na próxima aula, eu irei apresentar um tipo de conhecimento que vai justamente se propor a dar ao homem o domínio.